Eu já tive relação sexual. Me arrependi. Agora eu posso ter um namoro santo? Olá, nós temos olhado aqui as perguntas que cruzam aí pela internet e outras que são enviadas, os assuntos que estão pulando na panela de pipoca do mundo. E aí vem uma pergunta aqui. Eu já tive relação sexual. Me arrependi. Agora eu posso ter um namoro santo? Eu fiz um outro vídeo aqui falando desse assunto, porque a pergunta era o que é namoro santo e como devo me comportar. Eu falei sobre a questão de que nós somos tricotômicos, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Quando o namoro vem de fora para dentro, isto é, começa pelo corpo, depois passa pela alma e vai para o espírito, normalmente ele não vai para o espírito. Ele fica no corpo e na alma ele cria uma dificuldade de relacionamento, porque gera um ciúme, gera desconfiança, gera uma certa agressão à personalidade. Quando o namoro é puramente em busca da satisfação de um desejo carnal, ele traz sequelas e traz problemas. Porém, como foi perguntado aqui, já tive relação sexual e me arrependi. Por que se arrependeu? É porque a afetividade ela é muito mais do que um prazer físico. Você sabe que quando a gente se satisfaz apenas no ato sexual, ele não significa uma interação na alma e no espírito. E isso pode gerar até aquilo que se chama síndrome de Aminon. Aminon era um filho de Davi que se apaixonou por uma irmã dele, Tamar, muito bonita, e ele ficou tão apaixonado que criou uma estratégia para possuí-la, e ele se fez de doente e fez com que o próprio pai pedisse a Tamar para ir lá e ajudá-lo a fazer um bolo para ele, e ele fez. Depois ele pegou a Tamar, quando ficou sozinha com ela, e abusou dela. E a partir do momento, diz a Bíblia, que o seu estado de repulsa foi maior do que a sua paixão. Ele, depois que orgasmou, ele sentiu nojo. E isso é muito frequente nessas relações que partem de fora para dentro. Elas geram uma sensação de desconforto, porque eu usei aquela pessoa. Eu não me relacionei com ela. Eu simplesmente tive um momento de descarga hormonal e gera isto uma falta de compatibilidade na relação emocional e afetiva. Então aqui a pergunta diz, eu me arrependi e agora posso ter um namoro santo? Certamente, certamente. Nós não precisamos viver de modo equivocado para sempre. Nós não precisamos fazer com que o nosso parceiro seja apenas alguém para satisfazer uma coisa temporária. Porque a vida sexual de um casal, ela tende a diminuir com o tempo. Nos primeiros anos de um casal, você tem relações frequentes por semana, depois isso vai diminuindo e na velhice são muito poucas as relações. Mas a afetividade aumenta quando você tem uma relação significativa, quando você tem um relacionamento que parte de modo
completo e direito, correto, isso vai dar significado nessa relação. De modo que, se você estava querendo saber que eu me arrependi, agora posso ter um namoro santo, com certeza. Eu tenho casos e mais casos. Moços que me procuram e dizem, olha, eu comecei na vida com a minha namorada ou até com a minha esposa, ou de maneira errada, e nós estamos sofrendo consequências hoje por causa de ciúme, por causa de insegurança, e aí nós fomos trabalhar a relação em termos de perdão, de transparência, de trazer luz para o problema, porque muitas vezes nós vivemos nas sombras, e as sombras são terríveis. Elas não deixam a pessoa ter a clareza do que está vivendo. E aí, posso ter um namoro santo? Com certeza. Eu tenho um caso, por exemplo, recentemente, em que eles tiveram uma relação antes e vinham discutindo e brigando, e digo, agora vamos interromper isso aqui à luz da palavra de Deus, e vocês vão se perdoar mutuamente por terem defraudado um ao outro, segundo os princípios bíblicos, e agora vocês vão caminhar espiritual e psicologicamente procurando afinar um com o outro. E depois de algum tempo nós conversamos com eles, como é que está a relação? Pastor, que coisa gostosa que estamos vivendo agora. Nós agora vamos esperar para o momento certo. Ninguém em sã consciência come a sobremesa antes do almoço. Isso parece bobagem, mas nós precisamos ter respeito para com o relacionamento que temos e não usar as pessoas. Não pegar uma pessoa para ser apenas a descarga de uma relação que afetivamente é pobre e apenas um prazer momentâneo. Que Deus lhe dê a consciência de que você e o seu parceiro ou a sua parceira são pessoas, e pessoas devem ser amadas. As coisas podem ser usadas, mas as pessoas devem ser amadas e termos relacionamentos profundos. A minha netinha de 5 anos conversa comigo e diz, vovô, é certo, a gente ama as pessoas, usa as coisas e adora a Deus. E é isso mesmo, minha filha, é isso mesmo. Espero que você ame as pessoas e não as use, elas não são um objeto para o nosso uso. Deus abençoe o seu namoro. Um grande abraço, até a próxima.